minha vida, tudo sempre foi muito diferente, sabe? Eu conheci o Shalom exatamente no dia 13 de maio, quando Dom Fernando estava apresentando a comunidade católica Shalom. Nós chegamos no Shalom através do Padre Rins. O Padre Rins, ele era vocacionado do Shalom. Ele fazia por carta, à distância, na época. Eu conheci a comunidade através da minha esposa, né? Ela tinha assim... Na verdade, a gente tinha um desejo, uma sede, né? De conhecer grupo de oração, porque até então a gente não tinha contato com a renovação, não tinha contato, não sabia exatamente o que era um grupo de oração, né? Bom, eu cheguei no Shalom em 99, eu já estava trabalhando, já tinha um apelo vocacional, eu estava buscando a minha vocação. Eu era da Diocese do Campo Limpo, era da Renovação Carismática lá, e o Padre Júlio que me convidou. E naquele momento eles foram falando qual era o trabalho que o Shalom iria fazer lá no Santuário Nossa Senhora de Fátima, que era o curso de FB. Isso em 98. E eu imediatamente, assim que terminou tudo lá, eu fui procurar alguém do Shalom para eu fazer esse curso de FB, porque existia dentro de mim uma sede muito grande de ter uma experiência mais forte com Deus. Eu estava retornando de Medjugorje, que eu tive uma experiência com Nossa Senhora lá em Medjugorje, então eu estava assim muito mexida dentro de mim. Foi quando eu fiquei conhecendo a Fátima Lima, a Léo, a Dulci, o Silmar, os jovens do Shalom que estavam aqui. Naquele tempo não existia centro de evangelização, tinha só a casa deles. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo que eles viviam da providência. Eu até fiquei assim admirada, que eu falei, gente, vocês vão passar necessidade. Aqui em São Paulo, se você não trabalha, você não come. Eles davam risada, não, Deus é providente, Ele não iria nos chamar a uma vocação para passar necessidade. E isso chamou muito a minha atenção, pelo amor que eles tinham pelo seu chamado e pela vocação. E nós terminamos a faculdade e viemos para São Paulo. Eu morava com uns amigos, a Kelly morava com a mãe dela e nós estávamos em busca de um grupo de oração. E ele disse de uma comunidade onde tudo era colocado em comum e que a gente ia se sentir muito acolhido, porque era uma comunidade jovem, uma comunidade com bastante atividades, que era o que a gente tinha no nosso grupo em São Carlos, um grupo de jovem bem animado assim também. Era um grupo da Renovação Carismática lá. E foi assim, nós viemos num grupo de oração no sábado, e aí já ingressamos, e a missão era bem pequena, então a gente tinha eventos onde o grupo de oração fazia esse evento, aí depois a gente já ia para a missa, e depois a gente já fazia o FB, mais para frente a gente começou a fazer o FB. Mas a entrada no Shalom como membro demorou um pouquinho, a gente foi se inteirando, foi participando muito como obra. A gente se encontrava muito como obra, éramos muito felizes como obra, a gente participava de todas as celebrações com a comunidade de vida, a gente só quase fazia reciclagem, né? Mas então a gente vivia muito do carisma, mas não tínhamos sentido ainda o chamado de ingressar na comunidade como comunidade aliança, né? E minha esposa, ela tinha mais contato
pessoas que participavam, tinha o chefe do trabalho dela, ele participava da Canção Nova, e tanto que na época que eu conheci o Shalom, eu estava conhecendo a Canção Nova também, né? Nós estávamos conhecendo juntos, né? Mas foi basicamente ela que conheceu uma pessoa que falou que tinha uma comunidade chamada Shalom em Santo Amaro, né? E vamos conhecê-la, né? E foi muito engraçado que ela passou o endereço, nós chegamos no local, né? Eu, minha esposa e meus filhos ainda pequenos, encostamos o carro assim, olhamos, o endereço é esse, o endereço é esse. Ah, legal, vamos pro shopping? Vamos pro shopping. E fomos pro shopping, na semana seguinte é que a gente resolveu voltar, aí nós entramos, fomos bem acolhidos, né? Então, assim, basicamente foi assim, um desejo, né, realmente de conhecer o novo, mas mais no coração da minha esposa, né? Ele recebeu a comunidade aqui, ele acolheu a comunidade aqui em Santo Amaro, ele era o capelão da comunidade, então ele que me convidou, então ele já vinha me convidando há muito tempo. Como eu era muito engajada na paróquia, eu era da liturgia, da catequese, então eu não conseguia, tinha um desejo, né, de conhecer o Shalom. E aí quando eu tive a oportunidade, foi numa missa de aniversário dele, em fevereiro de 99, que foi, não lembro se foi encerramento do retiro vocacional ou se foi início do ano vocacional, onde comemorar, ele que presidiu a celebração, e eu fui nessa missa quando conheci a comunidade lá na Casa Contemplativa. E o desejo vocacional, realmente eu já estava buscando a minha vocação, então aí fui convidada para fazer o vocacional, nesse caminho vocacional que foi despertando, né? Interessante porque eu era divorciada e casada pela segunda vez, eu já tinha 25 anos de casada naquele tempo, e foi quando, durante o FB, a minha convivência, eu vi que eu vivia o adultério, porque eu era casada na igreja com meu primeiro marido, mas meu casamento não durou nem 2 anos, então aquilo ali para mim, sabe, eu achava que eu jamais poderia entrar. Foi quando elas me falaram que tinha a nulidade do casamento que eu poderia fazer, né? Aí eu falei assim, mas eu não acredito que vai ocorrer isso. Não, mas você é Shalom. A Léo era uma pessoa assim muito motivadora. E foi quando eu falei assim, tudo bem, eu vou fazer o vocacional. Isso em 2000. Falei, eu vou fazer o vocacional e vou dar entrada para fazer a minha nulidade. Eu entrei com a minha nulidade em março, e pela graça de Deus e pela pressa que Deus tinha, que eu de fato vivesse esse chamado, em novembro a minha nulidade saiu. Então foi uma nulidade assim, recorde, né? Porque muita gente não acreditava, nem o padre, onde eu fui buscar minha documentação, falou que eu ia conseguir, mas o chamado de Deus e a vontade de Deus era muito maior. E aí eu consegui, aí veio a minha resposta, né? Escrevi minha carta para o vocacional, veio a minha resposta, e aí eu casei no dia 9 de março, na paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, que é lá na Rua Sócrates, pertinho da minha casa. E esse ano, por graça de Deus, eu faço 49 anos de casada. Então, para mim, é um presente de Deus, né? Tanto a vocação na minha vida, como os desígnios de Deus, né? Então, sou muito feliz em ser Shalom. Vale a pena mesmo. Se tivesse que começar tudo outra vez, eu começaria. Nunca tive problema de crise vocacional, porque quem me chamou foi Deus. E Deus, quando nos chama, nosso chamado é irrevogável. Por isso que eu estou aqui até hoje, né? Nesses 25 anos. Graças a Deus. Olha, aí já foi algo realmente mais profundo, né? Quando eu conheci então a comunidade, começamos a participar de grupo de oração, né?
e nós fomos participar de um congresso de cura, né? Nessa época era muito utilizado, eram realizados na casa contemplativa, né? E na ocasião nós fomos para esse retiro, né? Um congresso de cura, e lá eu tive uma experiência muito grande com carisma. Na verdade, minha experiência foi a primeira vez que você tem aquela experiência com Deus, sabe? Quando Deus ele te pega, né? Comigo foi muito assim, como se Deus tivesse pegado as minhas pernas assim, chacoalhasse, me colocasse de pé de volta. Então eu tive uma experiência muito grande com Deus por meio do carisma, por meio da vocação, nesse congresso de cura. E aí já ali foi despertando, né, o interesse de conhecer a comunidade, né? E no ano seguinte eu já entrei no vocacional. E o interessante é que eu sempre me vi chamado a ser Comunidade Aliança, né? Eu me imaginava como será que é na comunidade de vida, eu ficava, sabe, aquela coisa, mas não sentia o que eu sentia quando eu falava na comunidade de aliança, né? Então eu sempre senti esse chamado a viver a comunidade de aliança, né? Então a minha primeira experiência com Deus, quando eu realmente tive aquele contato com o amor de Deus, foi dentro da vocação, dentro do carisma. Até que, quase 10 anos na obra, uma acompanhadora, a minha pastora, me convidou, né? Que tal vocês fazerem um vocacional para ouvirem de Deus que são obra ou não, né? E Deus chamou realmente a sermos aliança. Deus foi confirmando que nós éramos aliança desde sempre e para sempre. E Deus colocou que nós estávamos sendo aqueles namorados que moram junto, mas não quer assumir o casamento, sabe? A gente namorava a comunidade, mas não assumia. Tínhamos medo, né, de assumir os compromissos, as 2 horas de oração, né, os desafios. A gente foi se encontrando, participava, né, tivemos a graça de viver, conhecer desde a primeira RL, depois veio o Recife, a gente foi sempre muito próximo deles. Praticamente algo que nos chamava muita atenção era a vida fraterna, nos aniversários. Sabe aqueles aniversários da comunidade de vida? Foi encantador. Uma senhora bem pequenininha, todos, né, a missão inteira ia no aniversário da pessoa, né? A obra inteira. Então a gente começava a ver ali que isso era bem diferente. Também chamou muita atenção a questão da formação, os retiros, conformações, os estudos bíblicos. Isso foi nos cativando, foi nos segurando, mas foi amor à primeira vista, assim. Foi, principalmente da parte dele. Ele se encantou com a comunidade desde o primeiro dia que a gente chegou. Naquele sobradinho que tinha 3 quartos, uma garagem e um quintal. Era ali que a gente fazia grupo de oração, FB, eventos, ali no Jardim Bélgica. A missa era na garagem. Era um sobradinho de esquina. A gente chegou no primeiro centro de evangelização do Shalom em Santo Amaro. Foi bem legal. Nós chegamos no segundo dia, já fomos convidados a pintar o centro de evangelização. A servir na noite da pizza. No primeiro dia a gente já ficaram assim, engajando a gente em tudo que acontecia. Saíamos para evangelizar os vizinhos, tudo isso como obra. E a gente foi ficando como obra durante 10 anos até que o Senhor nos seduziu e nós nos deixamos seduzir por Deus. E eis-nos aqui até hoje. Foi preparando, foi tirando todas as entraves, né, que a gente tinha, internos, psicológicos. E foi dando essa confiança. E foi tendo essa correspondência da comunidade, da gente, que aqui era o nosso lugar. Hoje estamos como definitivo. Algo que influenciou muito nessa demora na nossa resposta foi que, como todo bom paulistano, nós éramos um pouco workaholics, né? E Deus ele foi ao longo desse período conformando a nossa vida, preparando a nossa vida para que a gente desse uma resposta para a comunidade, né? Se a estrela lhe mostrar o tão sonhado lugar, não
Olha, para aquele tempo foi muito difícil sair de lá da Teutônio, porque era um prédio muito bonito, né? Bem arrumado, e nós estávamos saindo de lá por dificuldades financeiras na época. Aí foi quando nós conseguimos vir para esse prédio e nós estávamos pagando aluguel. Mas nesse tempo, né, o Dr. José Carlos, ele ofereceu para o Messias se nós não queríamos comprar, porque ele necessitava de vender esse espaço, né? E aí foi quando Deus foi abrindo todas as portas, que também houve grandes milagres, porque a gente não sabia como fazer, mas Deus foi ajudando, Deus foi abrindo porta, nós conseguimos. E para mim é a maior alegria, porque hoje esse centro de evangelização é nosso. Olha, da casa antiga, assim, para mim foi, a princípio foi assim, eu rejeitei, porque estávamos bem assim, numa avenida, uma casa muito visível, onde na outra casa foi onde eu recebi meu sinal do discipulado, né, a minha primeira consagração, e foi realmente um caminho de despojamento. Olhar essa casa como estava no início, falar, meu Deus, não acredito que a gente vem para cá. Né? Então foi assim, a princípio eu rejeitei, foi um despojamento para deixar que realmente Deus pudesse construir o que Ele construiu e vai continuar construindo. Teve uma primeira mudança, né, de quando eu conheci o Shalom lá na Piranhim, quando a gente na verdade teve a primeira para Piranhim, para mim, depois da Piranhim lá para o Jordanópolis e do Jordanópolis para cá, né. Essa daqui foi um pouco diferente, porque essa daqui eu falava, não, peraí gente, essa daqui é a casa, porque nós estamos, né, com a graça de Deus adquirindo a casa, né? Deus está providenciando para que seja esse o nosso lugar, né, o nosso canto. Então assim, eu posso dizer para vocês que gera no meu coração louvor e gratidão, porque o Shalom sempre foi perto da minha casa, né? Então 4 quilômetros de diferença da minha casa para cá, para outra casa era 6, né? Então não era uma coisa muito longe, né? E o interessante, quando eu fui para lá, quando a gente foi para o Jordanópolis, por exemplo, eu tinha me mudado de casa. Só que eu fui um ano antes, me mudei para lá, para aquela região ali, né? No Parque das Árvores. E um ano depois o Shalom foi para lá, né? E era pertinho, né? Aí eu me mudei de novo na época, né? Eu acabei me mudando para cá, para perto do autódromo. E um tempo depois, acho que mais ou menos um ano também, o Shalom veio para cá, para esse ponto. Então assim, é gratidão, sabe? Essa experiência de louvar a Deus, né? Porque eu sei assim, que há muito Ele dá, muito Ele confia. Isso na minha vida sempre foi um marco, né? Deus, Ele sempre foi muito rápido nas coisas comigo, muito assim, não digo exigente, mas Ele teve uma pressa na minha vida, porque eu conheci a comunidade no ano seguinte eu já entrei no vocacional, no ano seguinte já ingressei na comunidade, né? Eu estava até me recordando há pouco que em 2007 fiz minhas primeiras promessas, né? Então assim, Deus ele foi muito, sabe, assim, com muita pressa, muita urgência, porque Ele sabe, de repente, né, onde eu poderia estar hoje se não fosse a vocação, né? Então eu vejo que a comunidade, quando a missão veio para cá, quando nós saímos para cá, eu posso realmente fazer essa história, assim, fazer essa memória, né, de que realmente eu só devo louvores a Deus, né, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele vem fazendo na minha vida, né, a confiança de Deus nos filhos dele, né, aqueles que Ele confia, né, em minhas mãos, para que eu possa realmente dar esse retorno para Ele, né, dar esse retorno para Deus, né, de gratidão, um retorno de gratidão, eu diria. Acho que para fechar. Então, para mim, essa é a maior alegria, sabe? De saber que hoje nós temos uma casa. A casa é nossa. O Shalom é nosso, é meu, é seu. Vai ser dos meus netos, dos meus bisnetos, porque ninguém é dono de um centro de evangelização Shalom. São as gerações que vêm futuras que vai usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu.
para mim a vida de oração assim foi sempre um desejo, né, que eu tinha aquele desejo mesmo de rezar, que quando eu estava na renovação, tinha uma irmã que sempre falava: Rita, reze sobre isso, reze sobre a palavra. E eu tinha esse desejo de rezar sobre a palavra. Me perguntava como rezar sobre a palavra, como rezar com a palavra. E foi uma descoberta conforme eu fui caminhando no Shalom. Uma descoberta com muita luta, tanto que eu, quando trilhei o caminho vocacional, eu tinha muito medo de não conseguir vivê-lo. Fala assim, meu Deus, como viver a oração, as 2 horas de oração no meu trabalho, na minha vida cotidiana, eu não vou conseguir. E assim, uma descoberta e uma luta, né, que é parte de uma decisão, né, que eu fui conseguindo com a graça de Deus. É tão interessante porque eu fui muito bem formada, sabe? Quando nós fazemos o vocacional, que nós fazemos, somos postulantes, né? Está dentro dos nossos estatutos a nossa vida de oração. E você, com o decorrer do tempo, você vai percebendo que se você não rezar, você não vive o seu chamado. E eu sempre tive a graça, né? Eu sempre pedia para Deus, que hora que eu vou rezar? Porque eu trabalhava, né, há pouco tempo não, faz uns 8 anos que eu parei de trabalhar, mas a vida toda eu trabalhei. E Deus, todos os dias, até hoje, 4h30, 5 horas da manhã, Ele me acorda para me rezar. Então, essa minha fidelidade na vida de oração é que me ajuda a me manter, que é a nossa estrutura, né? Eu, nesses últimos tempos, eu estou tendo um problema na minha visão, foi constatado uma série de coisas, mas graças a Deus pela nossa tecnologia hoje que nós temos, os padres, né, leem a liturgia, então eu procuro através da liturgia que o padre lê através da internet, eu fico 5 vezes ouvindo para mim poder rezar sobre aquela palavra. Então não existe nada que te impeça de ter uma vida de oração. Basta você querer. Você tem que ter uma determinação. A partir do momento que você determina, Deus te dá toda a capacidade que você precisa para você viver. Então até agora, graças a Deus, eu consigo ter a minha vida de oração. E vale a pena, é o meu sustento, né? Sem oração, ser Shalom, não consegue. Olha, a descoberta da vida de oração foi algo assim interessante, né? A gente, no começo, a gente tinha os FBs, né? Que eram os cursos de formação básica, né? E ali, através dos FBs, eu fui tendo a minha experiência com a vida de oração, né? Tanto que eu não me esqueço até hoje, a primeira experiência forte, eu fiquei a noite inteira rezando, sabe? Eu fiquei a noite inteira ali, né, me abrindo ao louvor, e no dia seguinte eu estava bem, assim, sem sono, sabe? Então, assim, e isso se renova a cada dia que há esse desejo, né, de ter essa intimidade com Deus, né? Porque não foi uma coisa que marcou, porque eu nunca tinha vivido isso, né? Eu nunca tinha sentido uma coisa dessas, né? Mas a partir dali eu queria ter mais, né? Você passa por momentos difíceis, você vai rezar, você parece que realmente você está num deserto, você não vê nada, você não sente nada, né? Mas o importante é que uma coisa que eu aprendi muito é ter assim, esse desejo no coração de ir, né? Uma coisa que é bem diferente da outra, é você ter o desejo de ir, mesmo sem sentir nada, né? Mesmo estar naquele deserto, e outra coisa é você nem ir, né? Nem ter esse desejo, nem ter essa saída, né? De sair de si, né? Então assim, é muito clamar a Deus essa saída de si, né? Para que, olha, Senhor, eu estou aqui, estou sentindo nada, está difícil, mas eu estou aqui, eu quero ter esse desejo, né? Nas minhas promessas, na minha preparação para as promessas definitivas, uma coisa que ficou muito forte é que, né, que Deus suscitava no meu coração, que sempre houve e sempre teve uma chama no meu coração que nunca se apagou, né? E essa chama que sempre era aquela motivação, não, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, né? E Deus é meu tudo, né? Então eu resumo isso, né? Essa vida de oração, essa experiência que precisa ser praticada, exercitada, e precisa ter um desejo, precisa ter uma saída minha, né? Tem que ter a minha participação.
no Shalom, começamos no Shalom namorados, depois com o discernimento dos nossos acompanhadores de grupo de oração, né? A gente deu o passo para o noivado e depois, ainda dentro da obra, demos o passo para o casamento. E nós temos o maior orgulho de dizer que o nosso casamento foi o primeiro casamento onde a comunidade de Shalom celebrou em Santo Amaro. O primeiro casamento em Santo Amaro da Shalom foi o nosso, mesmo sendo foi da obra. Muito legal, foi muito legal. Muito interessante, muito forte. E foi um dos momentos mais marcantes com a comunidade na nossa vida, porque foi o primeiro casamento que eles puderam transbordar o carisma ali na paróquia, né? Foi preparado, foi conduzido, com muita oração. Tinham muitos dos nossos amigos que nunca tinham escutado uma oração em línguas e na hora da celebração teve um momento de cura. Bem Shalom. Foi fantástico. Foi o RL que comentou a missa. Foi o Padre Júlio que celebrou. Então foi marcante para nós. Um momento muito forte com carisma. Ver os nossos filhos, ver a nossa relação como família, né? É indescritível. É tocar o céu, né? Em cada beracá, em cada missa que a gente participa juntos, né? Hoje lá, poder contemplá-los nos primeiros bancos, né? Participando da missa, vivendo a missa com a gente, é um sonho, porque quando eu comecei a namorar, Deus ele colocava esse sonho no meu coração, de ter uma família para Ele, de viver nele, para Ele, com Ele, né? Então, tê-los aqui é um sonho realizado. E quando eu fui casar, e a gente precisava confirmar, né? O Ricardo me ligou e falou, e aí? Eu falei assim, meu Deus, né? Me dá 5 minutos. E eu me coloquei de joelhos e pedi ajuda à Nossa Senhora para confirmar, é isso mesmo que Deus quer? Esse é o tempo para se casar, para dar esse passo tão sério, né? E eu senti Nossa Senhora colocando a mão no meu coração e dizendo, esse sonho não é seu, é de Deus. Você está comungando do sonho de Deus. Aí eu liguei, sim! Vamos dar esse passo. Ele me ligou não para me pedir casamento por telefone, não foi isso, foi para a gente dar um passo no imóvel, né? Fechar o contrato do imóvel. E eu falei, vamos embora, né? Isso mesmo. Então é um sonho. Ser uma família Shalom é um sonho de Deus, um sonho nosso, um sonho vivido todos os dias. Né? A gente percebe assim, a nossa casa está sempre aberta aos irmãos, aos missionários, aos visitantes. Essa semana mesmo, João, tinha uma pessoa que ia ficar em casa. Aí nós perguntamos, você prefere que ela fique nesse quarto, nesse? E tem o quarto que é o dele, que tem videogame e tudo, que é mais confortável. Aí ele pegou e falou assim, deixa ela ficar aqui, porque aqui é mais confortável para ela. Olha, foram tantas experiências, tantas curas. Eu fui curada. Então são coisas assim que às vezes eu até me emociono porque não dá nem para falar de tanta graça que Deus derrama. Quando nós damos o nosso pequeno sim a Deus, como a gente recebe em troca um amor mais infinito que pode existir. Eu tive
Eu tive um problema, eu não sei se foi no meu intestino ou se foi no meu estômago, eu só sei que um dia saiu de mim 2 bolas. E ao lado do meu apartamento mora uma médica. Aí quando eu mostrei para ela, ela falou para mim assim: nossa, Lina, como que ocorreu isso? Eu falei para ela assim: eu não sei. Ela falou assim: isso daí é um começo de um câncer. Aí ela falou assim: com certeza, pela sua vida de oração você foi curada. E graças a Deus, estou aqui. E isso e muitos outros, né? Conversão, de você mudar de vida, sabe? De você ter um outro olhar, né? Eu sou apaixonada pela minha vocação, sou apaixonada pelo centro de evangelização, né? Que eu amo. E eu vejo assim que Deus, cada dia mais, Ele realiza os nossos sonhos. Meu sonho era ir em missão e eu ficava imaginando que era impossível um dia eu ir em missão. Por eu ser da comunidade, meu esposo não. Mas os desígnios de Deus são tão fortes e tão corretos que Deus permitiu que a minha filha fosse morar em Portugal. E lá em Portugal ela foi acolhida exatamente pela comunidade. Ela ficou 15 dias na comunidade. E hoje faz 4 anos que ela está lá. E por ela estar residindo lá, eu sempre falando da minha vontade de ser missionária, de ir em missão, meu marido concordou em ficar 6 meses comigo lá. E eu vou servir na missão de Setúbal esses 6 meses. Então, para mim, isso é a maior experiência do amor de Deus por mim e pela minha vocação, né, dele ter me chamado. Então isso cada dia mais concretiza, firma, né, que esse chamado é um chamado de Deus. E Deus, Ele não mede sacrifícios para realizar os nossos sonhos. Quando nós damos tão pouco para Ele, Ele dá tanto para nós, né? Então, dia 19 de maio, eu estarei viajando para Portugal. Vou ficar lá até novembro. Vou ficar aqui até maio por causa exatamente dos 25 anos do Shalom, né? Que eu não vou deixar de viver esse tempo, né? Esse jubileu tão maravilhoso, que é exatamente os 25 anos em que eu conheci o Shalom. E eu sou muito feliz em ser Shalom. Quando os meninos eram pequenos, que nós éramos já da comunidade, coincidiu, a nossa resposta para Deus coincidiu muito com a vinda dos nossos filhos. E um segundo momento mais marcante com o Shalom, com o Carisma, foi porque eu tinha muita dificuldade de engravidar. E toda a obra, toda a comunidade rezava para a vinda do João Gabriel, né, filho? Eu fiz 2 cirurgias antes da gravidez por causa da endometriose e a gente sentia muito a mão da comunidade. Assim. Foi através da boca da comunidade que nós escutamos a profecia do nascimento do João Gabriel, Lucas 1, que Deus prometia João para Isabel e Zacarias, e a gente viu isso, a promessa de Deus dita, a promessa de Deus cumprida dentro da comunidade. Foi uma alegria. Esse Shalom gritava quando souberam da concepção do João Gabriel, né? Então foi outro momento muito marcante. Mas também coincidiu com esse processo de ingresso na comunidade. Então os meninos eram bebês, e então foi muito desafiante, mas também eu creio, né, que foi o momento mais desafiante, mas também o mais cheio de graça. Acho que como tudo na nossa vida, aqueles momentos que a gente acha que, meu Deus, como tá difícil, também são momentos que é todo envolvido com uma graça especial, né? Eles nasceram dentro do Shalom. O Rafael fez 2 reciclagens, uma com 4 meses e com 1 aninho e pouco. Então eles já foram concebidos nesse ventre materno, porque a comunidade é uma mãe para nós. Nós fomos gerados para Deus dentro da comunidade, e os nossos filhos também. Então isso é uma graça
incomensurável. Assim, é algo que só na eternidade que a gente vai poder contemplar com toda a graça, né? Com toda a plenitude que foi esse tempo, né? Mas foi desafiante, porque muitas vezes nós tínhamos que vir com eles doentinhos, pequenininhos, eles corriam por esse Shalom, eles aprontavam nesse Shalom, nesse centro de evangelização. O centro de evangelização sempre foi para eles uma segunda casa. Olha, eu posso citar 2 grandes experiências, né, que eu tive dentro da comunidade. Uma foi, assim, como eu me senti muito amado por Deus, né, e a outra eu pude realmente transbordar esse amor de Deus, né. A primeira experiência foi assim, quando meu pai faleceu, né, e assim, eu vi ali a comunidade me acolhendo, me abraçando, meus irmãos que foram no velório, estiveram presentes comigo, né? Enfim, toda a comunidade ali perto comigo, perto de mim, da minha família, né? Então foi uma experiência realmente de me sentir família, né? Dentre tantas outras experiências que eu tive na comunidade, mas essa foi uma das que mais me marcou. E uma outra experiência foi eu transbordar isso, eu estar do outro lado, no sentido de acolher o outro. Foi no falecimento do filho da tia Alda, né? Que foi num dia que tinha acabado a célula, né? Aí eu tava ali, eu e a Aline e Pedro ali partilhando, normalmente ali conversando, e a gente recebeu a notícia, né, do Bruno, né, o filho da tia Alda, e a tia Alda estava lá no hospital, e eu não hesitei, sabe, assim, sabe aquela coisa assim, mas eu preciso fazer algo, né? Então eu fui até né, no Hospital das Clínicas, né? Aí eu pude ali, sabe, rezei por elas, né? Foi uma experiência muito forte, né? Onde realmente eu vejo que a vocação me faz ter essa experiência com o amor de Deus, né? O amor de Deus que passa por mim atinge o outro, né? Dentre outras, né, tantas outras experiências, né? Mas essas foram as que mais me marcou na comunidade, sabe? Uma lembrança boa, eu acho que é assim, a própria descoberta da vocação, né? Que eu procurava um caminho vocacional, procurava saber realmente onde Deus me queria. Então acho que essa descoberta do caminho vocacional, né, que foi aqui em Santo Amaro, que eu conheci lá na Casa Contemplativa, e todas os dons da comunidade, que a vida comunitária me oferece, né, a lembrança boa, né. A desafiadora, digamos que por ser São Paulo assim, uma cidade tão grande, né, as distâncias, e para manter assim a vida fraterna assim, nas distâncias, evangelizar nessa cidade tão grande, né, assim, e são assim lembranças. Eu acho que o desafio aqui acho que muitas essas distâncias e, né, estarmos aqui na cidade tão grande, e até as próprias condições também da nossa missão, né, assim, o local do centro de evangelização, os acessos, né? Eu acho que são desafios, mas que diante das bênçãos, do que a gente colhe, acaba ficando pequeno, né? Eu só quero dizer assim que vale a pena, sabe? É uma frase que eu sempre procuro motivar, né, aqueles que estão fazendo as suas primeiras promessas, aqueles que ingressam na comunidade, aqueles que passam por situações difíceis na vocação. Eu digo sempre para eles, vale a pena, porque é via de salvação, né? Eu posso dizer isso com todas as letras, é uma via de salvação. Tem os seus momentos de dificuldade, tem, né, as batalhas, aquilo que você vive, que muitas vezes vão querer te roubar e minar, né, a vivência do carisma, mas vale a pena continuar, vale a pena persistir, né? Então, peço muito a Deus, peço muito a São Francisco e Santa Teresa que interceda pela comunidade, pela missão, nesse tempo novo que a gente está vivendo, né? E principalmente nesse jubileu, né, da missão, né? Eu vejo que assim foi muitas coisas. Acho que se eu parar aqui realmente para fazer memória de tudo, a gente vai ter muitas histórias, né? Mas eu digo que vale a pena, insisto, vale a pena ser fiel. Shalom. Olha, eu sou muito grata a Deus por essa missão, muito grata a Deus por conhecer, né, o Shalom, conhecer a vocação,
por cada irmão que passou por esta missão, que foi assim, transbordou o carisma, que despertou em mim, assim, por meio da vivência, a vida fraterna dos irmãos, assim, a maneira como se relacionavam, assim, a liberdade com que se relacionavam uns com os outros, aquele amor sincero foi algo assim, que me chamou muito a atenção, né? E uma das marcas também assim, da nossa missão, essa vida fraterna, que a gente se reunia e ficava até tarde, às vezes no centro de evangelização, e algo assim que muito, assim, aqui nesta missão, assim, o Senhor me deu grandes e caros amigos, né? Amizades de mais de 20 anos, né? E assim, continuo também ganhando irmãos que são amigos, né? Construindo assim amizade, né? E que venha o que Deus quer mandar, né? Tô aberta para aquilo mais que Ele quer mandar.